Parece que a crise do Chromecast não acaba mais. Isso porque o Google reconheceu o problema, o Google começou a atualizar os dispositivos, mas o Google não contou tudo o que a gente deveria saber sobre o Chromecast que nós temos instalados em casa. Os Chromecasts que nós temos instalados em nossas respectivas casas. Tenho que aprender a falar o português direito para me comunicar direito com vocês. Me corrijam quando eu estiver errado. Mas vamos lá. A gente sabe que hoje o usuário de computador, de smartphone, dos dispositivos eletrônicos em geral, em muitos casos, eu não vou dizer a maioria, porque a maioria não tem o mesmo acesso ao conteúdo que você está recebendo, a maioria não estuda a tecnologia da mesma forma como alguns de vocês estudam, mas em boa parte dos casos, esses usuários são mais inteligentes do que os fabricantes acreditam que são. E o que aconteceu? Depois da crise da semana passada ou retrasada, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, recapitulando de forma muito breve, naquele final de semana do domingo de carnaval, do domingo do Oscar, os dispositivos Chromecast de segunda geração e Chromecast Audio simplesmente pararam de funcionar. Inicialmente, isso aconteceu por conta de uma atualização do Google Home, que jogou essa atualização para os dispositivos e eles se tornaram inoperantes. Em princípio, a gente acreditava que essa falha era por causa de um erro de firmware. Na verdade, é por um erro de firmware, porque apenas esses modelos, Chromecast de segunda geração e Chromecast Audio, pararam de funcionar. Os demais, o Chromecast Ultra, Chromecast de terceira geração, o Chromecast com o Google TV, todos eles permaneceram funcionando sem maiores problemas. Só que o Google não contou que esses dispositivos mais antigos e sem suporte, eles contavam com uma coisinha muito importante para acessar conteúdos pela internet, que se chama certificado de segurança. Para os sites de internet, para o targethd.net, para o Terra, o UOL, qualquer site de internet precisa de um certificado digital, que em alguns casos é representado pela sigla SSL, para poder certificar ou identificar através dos servidores, ou os servidores identificarem esses sites como um site seguro. Isso é feito para reforçar a segurança dos dados dos usuários, porque nós estamos trocando as nossas informações com esses sites para que a gente possa interagir com a rede mundial de computadores em um ambiente mais seguro. Estou sendo o mais didático possível para explicar a situação para quem é mais leigo. Na prática, o Chromecast ele é um formato que facilita o acesso aos diferentes portais de streaming e do próprio YouTube. Ele é um aplicativo que acessa os dados. No caso, o aplicativo do YouTube instalado no Chromecast, ele é um aplicativo adaptado para o formato da televisão, da Smart TV, que acessa os conteúdos do site do YouTube. E quando a gente faz cadastro de login e senha, quando a gente deixa dados de pagamento, quando a gente deixa informações pessoais, a gente está deixando esses dados em um ambiente que, em teoria, é seguro e que precisa desse certificado para poder identificar aquele dispositivo que está acessando esses dados como um dispositivo que, olha, a gente pode confiar nele. Essa regra vale para todos os serviços e todos os aplicativos online. Os aplicativos que estão da sua Smart TV ou no Chromecast, como Netflix, Max, Pluto TV, mais SBT, qualquer coisa que exige dados do usuário, que são os dados de cadastro, esses conteúdos precisam ser protegidos por certificado digital. E quando o Google executou a última atualização do Chromecast em uma plataforma que, em tese, é uma plataforma universal, ou seja, trabalhando para todos os modelos de Chromecast, ela se esqueceu do certificado digital dos modelos mais antigos, que, em teoria, e isso, quem levantou essa bola são os usuários que analisaram as datas de limite de validade dos certificados digitais dos modelos afetados, que a gente também trabalha com uma questão de diagnóstico, tentativa e erro para identificar um problema. Esses usuários identificaram que os certificados digitais do Chromecast de segunda geração e do Chromecast Audio estavam expirados.
Coincidência? Estou duvidando. Estou duvidando e, assim, o Google não se pronuncia oficialmente sobre o assunto. Acredito que eles vão tomar as medidas necessárias para que não aconteça o mesmo com os outros dispositivos do Chromecast, porém, os usuários mais ratos, aqueles mais hackers, os mais fuções, já identificaram que, por exemplo, o Chromecast Ultra, ele vai ter data de expiração da sua licença ou do seu certificado de segurança lá para o meio de 2026. Google Home, se você tem o alto-falantes do Google, ele vai expirar em 2027. E se o Google não mudar nada, esses dispositivos também vão parar de funcionar lá no futuro, com a repetição do mesmo problema que aconteceu neste momento com esses modelos. De novo, o Google não fala sobre o assunto, mas tem usuários com maior experiência na parte de tecnologia, na parte de verificação de dados que acabam alinhando as situações e os cenários. Estão juntando o Lé com o CRE e estão chegando a essa conclusão de que esses dispositivos deram um problema, não apenas por uma, entre aspas, e eu estou sendo muito raso ao falar isso, eu mesmo reconheço, e não apenas por conta de um erro de firmware, que em teoria você corrige modificando o núcleo do software, mas por um problema de certificado digital. Vamos olhar um pouco mais amplo para essa situação. Vamos olhar para os dispositivos que hoje eles estão funcionando bem, principalmente no caso do Chromecast com o Google TV e no caso do Chromecast de terceira geração, que são os dispositivos que estão mais presentes na casa dos usuários. Eu acredito que praticamente ninguém tem o Chromecast de primeira geração, porque ele foi descontinuado há muito tempo e, no máximo, as pessoas estão utilizando para jogar o conteúdo do smartphone para a TV através dele. Então, para quem tem Chromecast de terceira geração e Chromecast com Google TV, e se safou do problema agora, se prepara porque esse problema pode se repetir no futuro, porque os dois modelos já foram descontinuados pela gigante de Mountain View e se o Google repetir o comportamento que teve com os aparelhos do passado com esses modelos, não vai demorar muito tempo para que esses modelos acabem ficando inoperantes. E aí foi bom que o pessoal lá fora, que começou a fuçar a respeito do Chromecast para identificar a raiz do problema e tentar entender melhor o que aconteceu, já que, mais uma vez, o Google não se pronuncia sobre o assunto, foi bom porque agora a gente pode fazer pressão para cima do Google, porque se essa é a tática que a gigante de Mountain View está utilizando, inclusive para promover os modelos mais recentes do Chromecast, para impulsionar a venda desses dispositivos para o grande público, essa tática agora foi pega e eles vão ter que inventar outra história para poder empurrar os modelos mais recentes e mais caros. Porque esse lance de você não atualizar o certificado digital dos dispositivos pode muito bem ser interpretado como uma estratégia para adotar aquela prática que eu considero nefasta. Aquilo que eu mais odeio entre os fabricantes de tecnologia, não apenas o Google poderia fazer isso, como outros fabricantes o fazem, que é a nefasta obsolescência programada. Que é aquela ideia que os fabricantes têm em propositalmente congelar o desenvolvimento ou a manutenção de um produto ou de um serviço apenas e tão somente para que o consumidor adquira os novos produtos, gaste o seu dinheiro até de forma desnecessária em novos dispositivos, apenas e tão somente para a roda da economia girar. Não podemos nos esquecer que é o Google, e mesmo com o seu slogan Don't be evil, nós bem sabemos que essa é uma empresa que também está querendo capitalizar em cima dos usuários. E a divisão Nest, a gente não sabe exatamente se ela vende bem ou não, mas não é o principal ativo do Google hoje, que é uma empresa que trabalha majoritariamente com publicidade. Então, tem que extrair o lucro a todo custo de uma divisão que já é menor. Então, por que não se esquecer de atualizar os certificados digitais e os certificados de segurança dos dispositivos que já não rendem tanto lucro para nós, porque nós lançamos produtos novos e bem mais caros?
A diferença de preço do Chromecast com o Google TV para o Google TV Streamer 4K, ela é considerável. No Brasil, onde esses dispositivos não são vendidos de forma oficial, porque o Google entende, por algum motivo, que nós não merecemos ter a comercialização desses dispositivos, e é vergonhoso como o Google só vende alto-falante aqui no Brasil. Algo simplesmente nefasto. Então, a diferença desses produtos que são importados ainda é considerável. Mesmo porque o Chromecast com Google TV inflacionou o preço desde que foi anunciada que ele seria descontinuado no mercado. Ele antes custava em torno de R$ 550, R$ 600, isso caro. Eu já cheguei a encontrar ele por R$ 450, até porque o Chromecast com o controle competia com o Amazon Fire TV Stick, competia com os dispositivos de streaming nacionais que eram comercializados no mercado brasileiro, e isso agora não acontece. Você, se quer um Chromecast com Google TV, vai pagar na casa dos R$ 1.000. Agora, vai ver o coleguinha lá do Chromecast no Google TV Streamer. O Chromecast foi um nome abandonado. Talvez tenha que abandonar o nome Chrome, não é mesmo, Google? Então, o preço menos caro é R$ 1.250 para o Google TV Streamer. Isso porque ele chegou ao Brasil de forma não oficial, custando R$ 1.600. Então, fiquem espertos, senhoras e senhores. A lição que esse episódio todo deixa é: não deixe todos os ovos na mesma cesta. Não use apenas um único dispositivo. Não seja fiel a apenas um dispositivo. Aliás, não dê fidelidade para quem não te dá cumplicidade. Se o Google tentou passar a perna em todo mundo que tinha Chromecast, forçando uma mudança, uma troca, um novo investimento em um novo dispositivo com o Google TV ou com o Android TV, que seja, e usou a estratégia de se esquecer, veja bem, se esquecer de atualizar os certificados de segurança para que Netflix, Max, Amazon Prime, Apple TV Plus, Globoplay, todas as plataformas de streaming parem de funcionar com esse dispositivo, e até mesmo o Google, o YouTube não consegue mais acessar o dispositivo por falta de certificado de segurança. E se o Google fez isso e não contou para a gente, não merece nossa fidelidade. O mercado está aí, temos várias opções, vários dispositivos que podem ser utilizados para a mesma finalidade, e eu recomendo fortemente que você procure outras opções. É sempre bom você ter uma segunda ou terceira alternativa para não ficar a pé em termos de tecnologia. Colocar todos os ovos numa mesma cesta sempre foi um enorme problema. Eu sei que esse é um ditado dos mais antigos, mas olha só, os bons ditados permanecem e a gente abraça esses ditados para a nossa realidade prática, apenas adaptando para cada segmento da vida. Nesse caso, no segmento de tecnologia. Então, talvez foi por isso, e eu digo talvez porque o Google não se pronuncia, talvez foi por isso que o seu Chromecast emulou um falecimento durante o domingo de carnaval. Eu penso na galera que assistiu o Oscar pelo Max e acabou ficando desesperada porque o Chromecast não estava funcionando. Eu imagino a irritação desse povo. Eu teria ficado muito irritado se isso acontecesse comigo.